Vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade à parte que a gente estava falando de avaliação de impactos ambientais. Pessoal, não sei se ficou bem claro. Não sei se ficou bem claro, mas essa questão da etimologia, né, avaliação de impactos ambientais, tem aquela diferença. Eu falei que vai ver autores que vão falar que a avaliação de impactos ambientais é o documento maior, composto por várias partes, né, que são os estudos de impactos ambientais, que são os estudos mais específicos. Há autores que entendem o contrário. O documento maior, né, o mais amplo, é o estudo de impactos ambientais e considera os estudos menores, componentes desse estudo de impactos ambientais, a avaliação de impactos ambientais. E um surgimento de uma dúvida que aconteceu sobre a questão do o que é levantamento de impactos ambientais. Eu dei uma pesquisada, o que é esse levantamento? O levantamento de impactos ambientais, ele é mais um levantamento da organização. Tá? É um levantamento dos aspectos ambientais na empresa. Tá? Ou seja, ele faz parte do sistema de gestão ambiental da empresa. Tá? Então, não é a mesma coisa de uma avaliação de impactos ambientais ou estudo de impactos ambientais. Ok? Dando continuidade, nós temos aqui a avaliação de impactos ambientais, né? Nós já falamos sobre isso, né? Porque ele vai ser composto, né? Isso dentro da gestão da empresa. A gente vai ter as políticas, planos e programas, tá? Então, aí a gente vai ter avaliação ambiental estratégica a partir do plano, a AAE, avaliação ambiental estratégica, tá bom? Que vai ser feito dentro do sistema de gestão da empresa. O empreendimento, se ele tiver uma significativa degradação, a gente vai precisar de um estudo ou avaliação de impactos ambientais, tá? Ou esse empreendimento ele vai passar por uma triagem e vai ser feito estudos ambientais simplificados. Pessoal, sobre esses estudos de impactos ambientais simplificados, eles dependem, tá, de legislação, em sua maioria estadual. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui de algumas legislações, inclusive legislações até que não tem mais validade em São Paulo, mas só para vocês terem uma ideia. Claro que hoje já tem legislações mais recentes sobre isso, mas tendo essa previsão de estudos ambientais simplificados. O que é isso? A gente não viu quando nós fazemos, quando há necessidade de uma avaliação de impacto ambiental, tá? Lembrando que só vai haver essa necessidade quando nós temos comprovadamente um empreendimento que tem significativo, que causa significativo impacto ambiental. Beleza? Mas como é que a gente chega a isso? A gente viu lá naquele eu acho que aqui tem até o mesmo pronto, aqui. A gente viu aqui que a gente chega a partir de uma triagem, onde a gente vê se ele tem um impacto ambiental significativo. Se ele não tiver licenciamento convencional, vai lá para LP, LI, LO. Se tiver, aí a gente vai ser necessário a avaliação de impactos ambientais. Tá? Mas, além disso, a gente tem um meio termo. Né? A gente pode ter um meio termo, que seria esses estudos ambientais mais simplificados, para comprovar que, sei lá, que possivelmente aquela atividade ela não tem um impacto ambiental, não é um impacto ambiental significativo. Tá? Aí sim, com esses, ou estudo, no caso de significativa degradação ambiental ou impacto ambiental significativo, e, no caso contrário, estudos ambientais simplificados. Lembrando que esses estudos ambientais simplificados, eles vão ser muito em função de legislação desse estadual, tá bom? Aí nós teríamos, a partir daí, comprovada a viabilidade ambiental e na entrada no processo de licenciamento. Qual é a finalidade desse licenciamento simplificado? De fato, é simplificar. Se tem dentro da estrutura pública, né, simplificar é para agilizar o processo de licenciamento e fazer com que essa empresa ela seja instalada e entre em funcionamento o mais rápido possível, mas mantendo, respeitando, né, as limitações e as legislações ambientais, tá bom? Então, com base nesse estudo simplificado, né, o órgão pode chegar e dar licença, dispensando a apresentação, inclusive de um estudo de impactos ambientais ou um relatório de impactos ambientais, tá? Aí, nessas condições, os prazos são todos quando se tem essa legislação, os prazos são diminutos, né? São reduzidos, tá? Inclusive de tramitação. Aí, em casos deixa de haver a necessidade, quando de fato é simplificado, deixa de haver necessidade da audiência pública e assim sucessivamente.
Aqui a gente tem um exemplo, tá? Essa resolução, lembrando que ela não está mais em vigor, mas é só um exemplo, tá? Algum tipo de estudos simplificados. Aqui a gente tem esse estudo de estudo ambiental simplificado, EAS. Pessoal, isso aqui é nessa legislação que existia em São Paulo, tá? Mas essa denominação é só um exemplo, pode ter outras denominações, tá? O REP, né, que no caso aqui é um relatório ambiental preliminar, tá? Aí, para que casos a gente usa um ou outro, né? Nesse caso específico dessa legislação. Lembrando que esse slide aqui, a finalidade é mostrar para vocês que existe essa possibilidade e alguns estados, se não todos, têm essa previsão de um estudo ambiental, de um levantamento ambiental mais simplificado, tá? Que é impactos muito pequenos ou não significativos, a gente tem esse estudo aqui, né? E tem o REP, né, que é potencial causadores de degradação ambiental. Então, talvez a atividade ela está registrada, está no rol de atividades de impacto ambiental significativo, de degradação significativa. Entretanto, pode haver algumas peculiaridades da local ou a tecnologia para aquela atividade ser diferenciada, de alguma forma que aquela avaliação desse empreendimento como uma degradação significativa pode ser que não se adeque. Então, a ideia de um relatório desse, por exemplo, é demonstrar que esse empreendimento talvez não tenha esse impacto, não cause essa degradação significativa. E aqui, naturalmente, a gente já falou, né, do estudo de impactos ambientais e do relatório de impactos ambientais. Beleza? Então, eu só quis colocar isso aí para vocês saberem as possibilidades. Aí a gente viu esse coisa, não vou falar novamente, vimos esse gráfico. Aqui que eu quero chegar. Tá? Só para vocês terem uma ideia da como funciona o processo, né? Eu tenho as etapas iniciais, né, de cadastro, preenchimento daqueles formulários lá que a gente viu lá. Aí eu tenho a proposta. Pessoal, nessa proposta, eu já coloco as informações necessárias para avaliação se o empreendimento em questão ele vai causar degradação significativa ou não. Então, a pergunta que se dá, isso aqui é etapa de triagem, eu vou chegar aí, pode causar esse impactos ambientais significativos? Não. Se não, licenciamento ambiental simples. O que é esse licenciamento ambiental simples? É pular lá todas essas etapas de audiência pública, de estudos ambientais, de estudos de impactos ambientais, tudo mais, pular tudo isso e ir direto para dar entrada, direto com os documentos necessários, claro, né, da entrada na licença prévia. Beleza? Sim, talvez. Aí vai ser feita uma avaliação inicial. Se essa avaliação inicial dizer que não, e isso eu comentei com vocês, aí a gente vai para o licenciamento ambiental simples. Se sim, processo completo de avaliação de impactos ambientais para posterior licenciamento. E se a resposta é sim, naturalmente a gente vai para cá. Isso é uma coisa que eu já falei para vocês, mas com esse slide isso aí fica mais claro, tá bom? Aí nós temos um exemplo, mas eu não quero entrar aqui nesse mês, eu quero chegar aqui, tá? Aqui a gente tem os critérios de triagem de forma mais clara, né? Eu tenho a atividade, né, sem restrições legais, o que vamos ter, né? Aí eu tenho aqui, ó, lista negativa, impactos potenciais insignificantes, impactos facilmente mitigáveis. Então, pessoal, quando eu falo lista negativa, lista positiva, é negativa em relação a impactos significativos, positiva em relação aos impactos significativos, ou degradação significativa ou degradação que não seja significativa, ok? Esse, então, aqui, na parte negativa, o que eu tenho? Eu tenho, ó, impactos potenciais insignificantes, ótimo. Eu tenho impactos facilmente mitigáveis, ótimo. Então, eu vou para o licenciamento convencional. O que é essa lista negativa? É para dizer outros elementos, ó, essa atividade, esse empreendimento, ele causa impactos potenciais significantes? Se são insignificantes, potenciais, ótimo. Ou então, se não são insignificantes, esses impactos eles podem ser facilmente mitigáveis, tá? Eles podem ser facilmente reduzidos ou até anulados, tá? Então aí sim, se essa resposta for sim para tudo, eu passo para um licenciamento convencional. E uma forma de mostrar isso, há casos, como nós já vimos, já falei quando falei das legislações municipais e estaduais, há casos que isso já está previsto na legislação. Tá? Mas quando há casos que aquelas
questões que sempre tem tudo que é edital, com acasos omissos, né? Omissos não é de omissão de não querer ver, mas de não ter sido previsto na legislação, tá? Nesses casos, aí tem que se fazer algum tipo de metodologia mais simplificada, que em geral os estados têm. Eu não prestei atenção se na nossa legislação estadual nós temos alguma coisa assim, tá? Mas eu vou colocar, ou já coloquei no SIGA e vocês deem uma olhada, tá bom? Atividades, bora passar para o outro extremo, né? Vamos logo, deixa aqui o intermediário depois. Vamos passar, lista positiva. O que acontece? Eu tenho impactos potenciais significativos, ou eu tenho um ambiente sensível ou de importância. Pessoal, professor, quer dizer que tem ambientes que não são importantes? Não, essa importância que tem é questões ambientais. Por exemplo, eu tenho um ambiente que ele tem uma nascente de um rio que ele é responsável, inclusive, pelo abastecimento de grandes cidades, enfim. Ou eu tenho um ambiente que esse ambiente eu tenho um animal que está em extinção e ele necessariamente só sobrevive, só vive naquele espaço, naquela área, naquele tipo de vegetação. E assim outras questões, tá bom? Então, é um ambiente sensível ou de importância. Essas questões são exemplos desses ambientes que são sensíveis ou importância, tá bom? Preocupação do público, tá? Que, por exemplo, são um ambiente, essa preocupação do público está muito associado à proximidade que o empreendimento tem, né? A proximidade que esse ambiente tem de comunidades, beleza? Comunidades. Então, se tenho toda essa lista positiva, o empreendimento causa impacto potencial significativo. O ambiente ele é sensível ou de importância, com os exemplos que eu citei para vocês. A preocupação é grande do público, porque se a preocupação do público for grande em relação a isso, a gente vai ter muita resistência, sobretudo nas audiências públicas, tá bom? Então, tendo essas dificuldades nas audiências públicas, há necessidade de um estudo, ou, no caso aqui, a avaliação de impactos ambientais com seu respectivo relatório de impactos ambientais, para apresentar para esse público, numa posterior audiência pública. Beleza? Então, a gente viu aqui. Agora, aqui no meio, a gente tem capacidade desconhecida de mitigar impactos potenciais desconhecidos. Aí entra uma avaliação inicial, tá? Que são situações que elas não são previstas, ou sobretudo atualmente, a gente tem um monte de desenvolvimento de novas tecnologias, de produção, de novos produtos, inclusive. Então, às vezes, não há previsão legal para isso. Então, há uma avaliação inicial, que, inclusive, o tomador de decisão pode exigir uma série de explicações, né, no processo. E, inclusive, pessoal, embora aconteça um desenvolvimento de novos meios de produção, de novos produtos, sempre vai ter uma raiz, vai ter uma peculiaridade similar com alguma outra atividade. Então, eu uso isso também como referência para avaliar. Beleza? Aí, dependendo, a partir dessa avaliação inicial, vai ver se ela está de acordo com a lista negativa ou de acordo com a lista positiva. Tá? Pessoal, isso é só um exemplo de como pode ser feita essa triagem, tá bom? Aí nós temos aqui a análise detalhada, né? Aí temos os termos de referência, Aí eu vou ter o estudo de impactos ambientais, relatório de impactos ambientais. Sempre tendo, depois disso, eu tenho uma análise técnica e, cadê aqui? Eu acho que eu não estou vendo a audiência pública. Ah, tá aqui, consulta pública. Tendo a consulta pública, aí sim, a partir dessas informações todas, ó, termo de referência, estudo de impactos ambientais e relatório de impactos ambientais com a devida análise técnica e a consulta pública, aí sim, com esses elementos todos aqui, ó, tá vendo? Esse quadrozinho aqui com linhas pontilhadas, sei lá, trasejadas, aí sim, com isso a gente vai ter a tomada de decisão. Pode ser reprovado, se for reprovado, acabou. Tá? Se não, a gente vai ter a aprovação, aí sim a gente vai ter o monitoramento. Depois de aprovação, quando fala aprovação, pessoal, conseguiu o licenciamento, né? Seguindo a licença prévia, instalação, operações, tá? Aí naturalmente eu vou ter monitoramento depois disso, né? Gestão e auditorias acompanhando aquele processo, que é uma parte de fiscalização, e claro que nós também teremos auditorias internas. Beleza? O que eu queria mostrar para vocês aqui era isso.
Tá bom? Alguma dúvida até aí? Tá tranquilo, professor. Não. Tranquilo, né? Pessoal, agora nós vamos ver... Peraí. Pessoal, agora nós vamos ver como é que essas avaliações de impactos ambientais elas são feitas na prática. Eu vou mostrar alguns métodos para vocês de avaliação de impactos ambientais. Mas é bom deixar claro, pessoal, que como tudo, num processo de pesquisa e desenvolvimento, de avaliação, não se tem um único método, tá? Um único método com capacidade de dar todas as informações necessárias. E também, numa questão dessa, a gente não tem necessariamente que se limitar a um método. Tá? Aqui a gente vai explicar a base de alguns métodos, mas necessariamente tu não precisa, eu vou usar uma lista de controle. Vou usar um checklist para avaliar a avaliação de impacto. Não, o profissional responsável por fazer essa avaliação de impacto ambiental não precisa se limitar. E, inclusive, ele pode adaptar esses vários métodos que eu vou mostrar para vocês de acordo com o interesse dele. Quando eu falo com o interesse, é de acordo com a demonstração de como fica mais viável para ele apresentar esse projeto dele e demonstrar que esse projeto tem viabilidade ambiental e conseguir o licenciamento ambiental para que esse empreendimento funcione e seja instalado. Ok? Então, vamos lá. A gente temos as etapas, né? Por exemplo, aqui eu tenho qual é a etapa da avaliação de impactos ambientais? A gente tem como primeiro aqui o diagnóstico ambiental, né? Que eu vou avaliar aquilo que a gente já falou o tempo todo, né? Eu vou avaliar a influência do projeto sobre os recursos naturais. Tá? Avaliar como é que eles interagem, como eles podem se prejudicar, ou qual o tipo de impacto que ele pode vir a causar na área. Quais os elementos que eu levo em consideração para fazer essa avaliação? Eu vou considerar o meio físico, o meio biológico e o meio socioeconômico. Tá? O que é esse meio físico? É o ambiente. Tá bom? É o ambiente. Eu vou avaliar o subsolo, as águas, o clima. Eu vou ver esse regime de chuva, o quanto de recursos minerais tem, a topografia do lugar, a aptidão desse local. Aí tudo eu estou vendo uma avaliação bem técnica e até considerando aí, vindo para o lado do químico, né? Considerando até características de parâmetros definidos. Tá? Mas aí envolve também o pessoal da geografia, da biologia, enfim. Vendo essas aptidões do solo. Ver como esse meio pode resistir, como esse meio pode ser resiliente a esse empreendimento. Outra questão a ser considerada quando eu faço o diagnóstico ambiental de a área de influência do projeto. Pessoal, é bom até falar que eu falei aqui em área de influência, isso é um termo novo, né? Eu vou ter uma área de influência direta e uma área de influência direta do projeto. Vamos lá. Uma área de influência direta nas vizinhanças. Então, tudo que fizer, toda atividade que eu fizer, eu vou, do empreendimento, na vizinhança, nos limites do empreendimento, eu vou causar algum efeito direto. Tá? Pronto, é a área de influência direta. Mas eu vou ter áreas de influências indiretas, que são mais distantes. Necessariamente não com geografia, mas em termos de... em função da proximidade. Então, eu vou ter áreas de influências que serão indiretas, tá? Mais distantes. Por exemplo, eu tenho um empreendimento que eu preciso construir uma via de acesso para alcançar, para levar insumos ou para escoar a produção. Tá? Então, provavelmente, a princípio, essa via pode ser uma área de influência indireta, que tem responsabilidade. Por exemplo, vamos lá, Vale do Rio Doce. A gente tem a área de mineração pro lado do Pará. Tá? A gente tem o transporte aqui, aí tem as ferrovias. Acredito que essas áreas, ferrovias, acabam sendo áreas de influência indireta da atividade de mineração, mas são áreas de influência direta do processo de transporte ferroviário. Tá bom? Então, continuando, e nós temos aqui também meio biótico, tá? E os ecossistemas naturais. Aí, nesse momento, a gente vai ter fauna, flora, a gente vai ver quais as espécies que estão. E é nesse momento, pessoal, que inclusive a gente detecta a presença ou não
de espécies em extinção. Professor, como é que faz isso? Pessoal, é estudo, pesquisa e também a atividade de campo. Captura de animais é necessário. Inclusive, se o ambiente e se o empreendimento não houver possibilidade de convivência com a fauna daquele local, cabe inclusive uma transferência, captura desses animais, transferindo para outra área, tá? Então, além disso, tem essa previsão, ou então para parques ambientais, ou zoológicos, enfim, ou também a captura para catalogação. Por exemplo, eu tenho determinada fauna, um determinado tipo de animal, que ele não vai sobreviver à presença de ambiente e eu não consigo colocá-lo, ele não consegue viver em outro lugar. Então, pode ser que, dependendo da viabilidade ambiental daquele empreendimento, eu faça um criatório desses animais para quando eu for desativar aquele empreendimento, partindo do princípio que esse é um empreendimento com vida útil definida, tá? Partindo desse princípio, para quando esse empreendimento for finalizado, né? Esse for, como é que eu for, encerrado, né? O termo é esse. Tiver encerrado, eu faço um plano de recuperação daquela área degradada, eu recupero aquela degradada, inclusive repovoando aquela área, não só com os animais daquele bioma, mas também com a flora, tá? Inclusive tem isso também, essa forma, isso são catalogados toda a flora, criado também Pessoal, é porque não dá vindo as palavras, mas estou querendo dizer que eu vou ter um reservatório de sementes da flora específica para aquela área. E depois isso vai ser semeado, tá bom? Isso feito aqui na questão do meio biótico e eu também socioeconômico, né? Aí assim, a gente vai considerar outros fatores, né? Ocupação, como é que essa área ela é ocupada, qual é a atividade daquela população, daquela região, qual o histórico, as questões culturais da comunidade. Aí entra, inclusive, a pesquisa de sítios arqueológicos. A gente tem vários resultados, sobretudo aqui em São Luís, de empreendimentos que foram questionados na justiça necessariamente por falta. Bom, eu estou colocando um questionamento, tá, pessoal? Não sei se de fato esse questionamento foi dado como foi deferido. Mas muitos dos questionamentos que param empreendimentos aqui em São Luís têm sido com argumento de falta de estudos sobre sítios arqueológicos. Aconteceu isso recentemente com o empreendimento do Porto de São Luís e aconteceu também com a Via Expressa, certo? Outro segundo ponto, lembrando que aqui a gente está falando do diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, tá? Seja essa área de influência direta ou indireta. Tá? Aqui a gente tem análise dos impactos ambientais no projeto e suas alternativas. Tá bom? Através de identificação, previsão de magnitude e interpretação da importância de prováveis impactos relevantes. Pessoal, essa magnitude aqui, quando a gente pensa, ela está associada à questão do efeito, inclusive, temporal. É o quanto tempo que se protelará esse impacto ambiental naquele ambiente. A interpretação da importância, aí a importância vai ser a intensidade com que essa degradação ambiental acontece. Tá? E a gente vai ter a discriminação aqui na análise de impacto ambiental, se é positivo, se é negativo, quais são os efeitos benéficos, os adversos, tá? Laço, como eu falei, essa questão de magnitude e importância, a gente vai ver tanto o lapso temporal, quanto tempo esses impactos vão causar, se eles são temporários, permanentes, ou se são transitórios, e ver se há possibilidade de reversibilidade desses efeitos, dos efeitos esse deletério ao ambiente, tá? Além disso aqui, já no terceiro, pessoal, isso que eu estou colocando para vocês aqui, diagnóstico ambiental, análise de impacto, isso é feito naturalmente. Estou colocando aqui para vocês verem que tem essa preocupação com esses temas e isso é considerado no desenvolvimento, na elaboração da avaliação de impacto ambiental.
Aí nós temos a definição das medidas mitigadoras, né? Eu já fiz toda a avaliação, ó. Eu já observei o diagnóstico da área de frequência, aí a questão do ambiente, né? Fiz análise dos impactos que podem ser causados, tanto a questão temporal como a importância desse impacto, aí que no caso a gente está falando de o quão intenso esses impactos são causados naquele espaço. E agora que eu já estudei o ambiente, estudei os impactos, a relação, a interação desses impactos com o ambiente, eu faço a definição das medidas mitigatórias, tá? Como eu posso mitigar os efeitos negativos, tá bom? E por fim, eu tenho a elaboração desses programas de acompanhamento e monitoramento. Isso tem que estar previsto também, tá? Tanto dos efeitos positivos como dos negativos. Tá? Eu tenho que ter um acompanhamento e ver se as medidas mitigatórias elas estão surtindo efeito. Se não há um surgimento de, não é comprovado que não há efeito, essas medidas têm que ser revistas, reprogramadas e discutidas. E aí a gente vai falar sobre melhoramento, melhoria contínua, quando estivermos falando sobre o sistema de gestão ambiental. Tá? Pronto. Aí, o processo de avaliação de impactos ambiental, de avaliação de impactos ambientais, ele basicamente passa por uma formulação de hipóteses. Tá? Ah, professor, essas hipóteses são do nada? Não. A gente tem uma série de informações nos dias atuais, né? Tanto histórico, tanto empreendimentos, em vários empreendimentos que foram instalados mundo afora e as consequências de tais empreendimentos, tá? A gente vai aprendendo, inclusive com situações bem desagradáveis, para falar o mínimo, né, de incidentes ou até crimes ambientais causados por alguns empreendimentos ou organizações que não tomaram os devidos cuidados, tá? As devidas precauções e ter perda de muitas vidas e destruição. Aí, quando eu falo destruição das vidas, eu estou falando exclusivamente das pessoas que ficaram vivas, mas tiveram sua vida destruída por perdas da sua cidade, por não poder morar mais na sua cidade, por perder entes, por perder suas casas, por perder sua história da sua vida, tá bom? Então, tem que se formar hipótese e tem todas essas informações, tá bom? Então, a avaliação de impactos ambientais, ela apresenta hipóteses de impactos ambientais, tá? Que eles são gerados pela implantação. Lembrando, pessoal, impactos ambientais vão além. Eu acho que acaba que quando a gente fala de impactos ambientais, a gente pensa muito a gente acaba, né, associando a impactos ambientais em função exclusivamente da empresa funcionando, né? Do empreendimento em operação, a gente pensa logo numa chaminé lançando fumaça, pensa numa estação de tratamento de esgoto lançando esgoto nos corpos d'água. Não é bem isso. É isso também. Mas, por exemplo, a gente tem que imaginar o processo de construção. Eu vou dar um exemplo muito, muito simples. Acho que a maioria de vocês conhece ali o shopping da ilha, né? Que foi construído ali recentemente, né? Recentemente, lembrando para vocês que eu falo que sempre depois dos 40 anos, qualquer coisa com menos de 20 anos é recente. Então, recentemente foi construído, né? E tem um prédio antigo que é um prédio habitacional, né? As pessoas moram ali há muitos anos, tá? Inclusive ali era só aquele terreno baldio, tá? Ao redor daquele prédio. No período da construção, aí tem uma série de processos, o pessoal tentou qual é a palavra? Desapropriar aquele prédio, enfim, não tem uma série de questões na justiça que eu não sei nem se findaram esses processos. Mas o que eu quero chegar é o seguinte: no processo de construção daquele shopping, aquele prédio vivia coberto de poeira, de fuligem, de material particulado proveniente da construção do shopping. E eu estou falando da construção do shopping no meio de uma cidade. Tá? É um empreendimento que, a princípio, os impactos ambientais eles são relativamente minutos. Tá? E considerando que ali era uma área já com supressão vegetal. Beleza? Então, o que acontece? Isso é só um exemplo do efeito que o processo de construção e instalação do empreendimento pode causar tanto à saúde pública como os impactos ambientais. Tá bom? Então, vamos lá.
A implantação do projeto confirmará o depósito e levantamento de dados primários e monitoramento de seus impactos ambientais. Com o método de levantamento de hipóteses, o que eu tenho? É aquilo que eu havia falado ainda há pouco, né? Eu vou ter analogias com situações similares, tá? Aquilo que eu falei, histórico, tá? Eu tenho vários empreendimentos. Pessoal, lembrando, não estou dizendo aqui que é legal o que aconteceu com Chernobyl, mas acaba que depois de uma catástrofe como aquela, se toma ações, tá? Se toma ações para que aquilo não se repita, tá? O que aconteceu com Mariana, tudo mais. Ah, professor, mas poderia ser evitado? Claro, poderia, tá? Mas aconteceu, infelizmente, diga-se bem registrado, infelizmente, com muito, é até revoltante tudo isso que aconteceu, mas acaba sendo pedagógico para que aquilo não se repita, tá bom? Deixando bem claro. Não estou aqui dizendo, foi bom que o pessoal aprendeu. Não, não é isso, né? Estou dizendo que acaba sendo pedagógico, uma experiência extremamente negativa para que isso não se repita. Então, situações similares, empreendimentos, acidentes que ocorreram, tá? A experiência da equipe multidisciplinar, pessoal, essa equipe multidisciplinar é a equipe que vai fazer o estudo ou avaliação de impactos ambientais, tá? Lembra, eu sempre coloco aqui que essa equipe, ela, de fato, ela deve ser multidisciplinar. Eu vou ter químicos, engenheiros ambientais, porque quando a gente pensa, né, em avaliação de impactos ambientais, a gente pensa que vão ser um monte de engenheiro ambiental. Não. Eles não têm o conhecimento da ciência do universo, tá? Embora algumas pessoas pensem que tem esse conhecimento, não. Cada um está na sua área, tá? Então, eu vou ter o geólogo, eu vou ter o biólogo, eu vou ter o arqueólogo, eu vou ter o sociólogo, tá? Isso é importante também. Ter sociólogo, psicólogo, inclusive, isso é feito. E assim sucessivamente. Então, tem uma equipe multidisciplinar. Tá? O raciocínio, né, dedutivo e indutivo, né, métodos básicos de desenvolvimento de hipótese. Tá? Vou ter algumas ferramentas de levantamento do impacto ambiental. Tá? Vou ter o método ad hoc, vou ter listas de impactos ambientais e matrizes de impactos ambientais. Tá bom? Pessoal, esses métodos, só lembrando, esses métodos, essas ferramentas utilizadas, eu vou mostrar para vocês direitinho com um pouco mais de detalhes, tá bom? Seguindo, aqui a gente tem, desculpa, o que é que toda vez que eu estou, não sei se esse microfone que fica com poeira, mas tem uma irritação aqui no meu nariz quando eu estou aqui com esse microfone. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Identificação desses impactos ambientais e levantamento de dados. Lembra que ainda há pouco eu falei para vocês que esses levantamentos eles não se dão unicamente por questões de avaliação, de pesquisa bibliográfica, de histórico, de levantamento. Não, tem trabalho de campo também. Inclusive, aí nós temos aí, nessa figura ao lado, né, a gente tem uma rede, né, de neblina para aves. Isso aí é para captura de aves ou de morcegos, né, de animais alados. Tá? Qual é a finalidade? É a caça desses animais? Não. Isso é para fazer o levantamento, saber de fato quais animais, e quando for o caso, inclusive para resgatá-los, tá? Pessoal, qual a situação que eu preciso de resgate de animais? Por exemplo, eu tenho uma inundação, tá? Eu falei inundação, né? Inundação não é um empreendimento, é um efeito de empreendimento como uma represa, seja essa represa que pode ser inclusive uma represa para o funcionamento de uma usina hidrelétrica. Tá? Ou pode ser uma represa, inclusive, para a captação de água. Aqui no Brasil, não sei, a gente não tem muito histórico disso. Na verdade, eu acho que tem. No sudeste, eu acho que tem. Enfim, mas pode acontecer isso. Então, nesses casos de inundação, você tem que capturar, inclusive, animais de grande porte, como onças e tudo mais. Beleza? Então, nesse caso específico, tudo indica, né? Isso aí é uma especulação em função da foto que eu estou vendo. Que essas redes elas não podem ser instaladas, tá? Pode ser para captura, seja para fazer um levantamento, ou seja para fazer o resgate desses animais alados. Que, inclusive, podem colocar aí os morcegos, que ele também tem sua importância, e não é pouca, para a sobrevivência de alguns biomas. Tá? A literatura científica, né, como eu falei para vocês, estudos e relatórios de impactos ambientais feitos preliminarmente sobre
a atividades similares ou idênticas, inclusive, tá? E complementação com dados primários. Pessoal, quando a gente pensa aqui eu estou fazendo uma coisa rápida, né? Falando sobre esses eventos. Mas a gente, inclusive, tem levantamento de dados históricos, tá? E esses levantamentos, falando de dados históricos, inclusive se a gente entra em questões climáticas. É uma área que tem terremotos? É uma área que é suscetível a, a inundações no período chuvoso? E assim sucessivamente. E essa pesquisa, ela é minimamente feita com um histórico de 20, 30 anos. Tá bom? Aí nós temos aí aquele que a gente falou, o método, né, científico, indução e dedução, dedução e indução. Então, induzir ou deduzir quais serão as consequências de uma determinada ação é uma das primeiras tarefas do analista ambiental. Pessoal, eu estou falando de induzir e deduzir como método científico, tá? Não é tirar da minha cabeça sem fundamento algum, até porque eu montei uma equipe, esse interdisciplinar com essa finalidade, multidisciplinar com essa finalidade, tá? Então, a partir de todos aqueles dados, olha o que eu coloquei aqui: levantamento de dados secundários, literatura científica, complementos com dados primários, o estudo de campo, levantamento de campo, aí sim eu vou induzir e deduzir e ver quais são os efeitos que vão ter aquele empreendimento naquela área. Tá? Então, a gente vai tentar, a partir dessa dedução, chegar a uma verdade particular, tá? Ou uma geral ou abrangente. É tudo um processo de construção. Tá? Na indução, vamos percorrer o caminho contrário, né? Observando casos particulares, isolados, procurando nele um padrão ou um padrão, uma forma geral que explique e se aplique a todos os casos. Nem sempre isso tudo é possível. Tá? Mas para início, para começar o estudo, é fundamental seguir esse processo. Como é o processo natural, pessoa que a gente conhece, de desenvolvimento esse tecnológico e científico. Tá? O bom entendimento do projeto, tá? A gente tem que conhecer bem qual é a tecnologia a ser aplicada, tá? Para saber como isso pode gerar impactos no meio ambiente. Tá? E, claro, conhecer a dinâmica do local, do ambiente especial. Lembra que a gente falou lá no começo, né? Além dos setores bióticos, abióticos e socioambientais, né? Eu tenho também que ter conhecimento sobre a tecnologia que vai ser aplicada naquela área. Beleza? Então, continuando. Alguma dúvida? Beleza. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui ferramentas de identificação de impactos ambientais. Eu tenho alguns métodos, tá bom? Eu tenho o método ad hoc, tenho o método de listagem e tenho o método de matrizes de interação. E além, eu tenho diagrama de interação. No final, pessoal, no final, esses métodos aqui, listagem e método de matrizes, são praticamente a mesma coisa. A questão é que os métodos de matrizes são melhoramentos, né, de interpretação dessa listagem. E vamos lá começar pelo método ad hoc. Pessoal, esse método ad hoc, essa equipe aí, quando nessa figura, é a tal da equipe multidisciplinar. Tá? Eu vou ter técnicos, científicos, especialistas, e eles vão se reunir. É similar aí ao pessoal que trabalha na indústria, ou que trabalha na iniciativa privada, que seja. A gente tem reuniões inclusive eu tive várias reuniões na fábrica, era na base do brainstorm. Então eu colocando aquela tempestade de ideias, eu colocando, todo mundo colocando na sua área, tudo mais, e esses dados iam sendo recolhidos e depois avaliados. Depois aconteceria a mineração desses dados aí. É basicamente isso. Tem uma série, esse ad hoc tem uma série de especialistas sobre ou sobre os impactos ambientais ou sobre um empreendimento a ser instalado. Tá? Vantagens. A gente vai ter uma visão mais integrada da questão, né, porque eu tenho especialistas nas áreas. Eu tenho rapidez da identificação de impactos prováveis e das melhores alternativas e viabilidade de aplicação quando as formações são escassas. Tá? Mas limitações. Acaba sendo subjetivo. E eu tenho uma vulnerabilidade das escolhas dos participantes. Quem está escolhendo participantes é o empreendedor, os especialistas, tá? Os vários especialistas. Então tem essas questões. Tá? E uma coisa que se tem que ter muito cuidado, sobretudo quando se fala de avaliação de impactos ambientais, é cuidado com a subjetividade. Até porque sempre é questionado a subjetividade desses levantamentos. Sobretudo na determinação
de degradação significativa de um dado empreendimento, tá bom? Aí nós temos um exemplo, né, de uma tabela, uma tabela aí, de uma ilustração do método ad hoc, né? E aí eu tenho o ambiente, né, a questão dos aspectos ambientais, não sei se vocês conseguem ler, mas está ali escrito ilustração do método ad hoc de impactos ambientais versus, nem eu consigo ler, versus área ambiental. Então, o que, que eu vou ter aqui? Vida selvagem. Aí eu tenho aqui, ó, vida selvagem é N. N aqui embaixo é efeitos negativos. Então, eu vou listando espécies de espécies ameaçadas. L. L é o quê? Efeito nulo, ou seja, não tem espécie ameaçada, e assim sucessivamente. Eu coloco uma série de questões ambientais e os impactos causados. Se eles têm efeito negativo, efeito benéfico, se o efeito dele é adverso, é irreversível, se a longo prazo, se é curto prazo, entre outros. Ok? Isso é só uma ilustração. Lembrando, pessoal, que nenhum desses modelos ou métodos apresentados aqui, eles são estanques, né? Todos eles são adaptados. Por isso, pode fazer uma mistura de todos esses métodos para de acordo com a necessidade do teu levantamento. Pode ser mais prático, mais viável, conseguir deixar mais claro a viabilidade ambiental do empreendimento usando vários métodos misturados ou uma adaptação desses métodos que eu vou colocar aqui. Ou, inclusive, uma redução, uma visão diferenciada sobre ele. A ideia aqui é de dar elementos que vocês consigam, no caso, quando for necessário, desenvolver e fazer uma avaliação de impactos ambientais da melhor forma possível e consigam demonstrar a viabilidade ou não do empreendimento de interesse. Tá bom? Então, nós temos aqui as listagens, né? Essas listagens são métodos de listagem e controle, tá? Onde a gente vai ter especialistas preparando listagens de fatores ou componentes ambientais, né, potencialmente afetáveis pelas ações propostas. Pessoal, da onde se tira isso? Por isso que a gente sempre fala aqui, especialistas, equipe multidisciplinar, com pessoas com conhecimento na área. É bom lembrar que isso que eu estou colocando, esses especialistas, é sempre bom registrar que eles não tiram da cabeça de qualquer forma. Tem fundamento, eles têm pesquisas, têm trabalhos, têm experiência na área, e têm formação na área para propor e sabem quando uma determinada atividade pode causar um impacto ou não, tá bom? E necessariamente, quando se trabalha com uma avaliação de impactos ambientais, se tu está trabalhando com uma avaliação, se tem um talvez, é interessante, ou se tem um talvez que tu não consiga definir que não causa impacto, é melhor entender que causa esse impacto e tu já propõe uma medida mitigadora. Fica muito mais fácil e tu demonstrar a viabilidade ambiental de um determinado empreendimento. Tá bom? Isso é uma percepção pessoal, tá, pessoal? Então, com o decorrer do tempo, essas listagens tornam-se disponíveis para um grande número de empreendimentos padrão. Com o decorrer do tempo, aí a gente vai ter, a partir que a gente vai ter, isso vai sendo utilizado. Lembra que eu falei para vocês do histórico e assim sucessivamente? E o uso de bibliografias especializadas. Vamos lá. Quais as limitações dessas listagens? Aí, pessoal, é uma quantidade, tá? Eu tenho todas as listagens, são listagens de controle. Qual a vantagem? Simplicidade da aplicação, são listas, né? Reduz a exigência quanto a dados de informação do empreendimento, porque estão todas ali listadas. Limitações: não permite projeções, previsões ou identificações de impactos ambientais de segunda ordem, os impactos indiretos. Tá bom? Não tem ali, só tem a previsão de impactos diretos. Nós vamos mostrar aqui para vocês alguns exemplos dessas listas. Eu tenho a lista descritiva, que o nome já está dizendo, né? São bem óbvios, né? Lista de verificação, comparativa, lista de questionário e ponderais. Eu acho que basicamente a gente vai falar aqui da descritiva e de verificação. Restos são variações, tá? Dessas listas. Tá? A listagem puramente descritiva, eu tenho
Avaliação de impactos ambientais relacionando a ações. Eu tenho atividades que vão ser exercidas e os impactos que podem ser causados por essas atividades, por essas ações. Tá? Os componentes ambientais, respectivas características que podem gerar degradação ambiental. Aqui nós temos um tempo. Temos um tempo, é ótimo, né? Aqui eu tenho um exemplo, né, de uma tabela dessa, tá? Aqui eu tenho parte da listagem, isso, né, uma completa, para vocês terem uma faixa de, lembrando que a gente está falando da descritiva. O que eu tenho? Eu tenho qualidade do ar, efeito na saúde, né, dados necessários de impactos potenciais, eu vou ter. Isso aqui é só um exemplo, por isso que eu estou lendo. Alterações nas concentrações de poluente no ar, pela frequência de ocorrência e número de pessoas ameaçadas. Pessoal, aqui eu estou dando objetivamente o que vai acontecer? Não. Eu estou sugerindo, estou mostrando que essa atividade ela vai causar naturalmente alterações de poluente do ar pela frequência da ocorrência de números de pessoas ameaçadas. Beleza. Aí qual é a fonte? Eu tenho que associar. Da onde eu tirei essa informação? Ah, eu sonhei? Ah, fui no terreiro e o santo bateu? Não. Tem que ser questões biológicas. Ah, enfim. Meu líder religioso falou? Não. Tem aqui, ó. Tem que ter uma fonte de informação. Aí não tem. Aí ele fala aqui, ó, concentrações atuais, ambientais, emissões atuais previstas, modelo de dispersão, mapas demográficos. Isso aqui tudo, quais são as informações necessárias, quais são as fontes que eles vão ter para ter como referência e avaliar se realmente essas alterações aqui elas vão ser deletérias. E aí nós temos exemplos posterior. Mas o que nós temos nessa lista de controle? Eu estou dizendo qual, tá? Qual o impacto vai ser causado e eu tenho como prever que impacto é esse, qual a intensidade desse impacto. Mas digamos que eu tenho esse impacto, beleza? Eu causei. Eu consegui o elemento. Mas onde nessa lista eu tenho a identificação desse impacto e como eu posso mitigar? Isso aqui não está. E é, inclusive, uma das limitações também. Beleza? Vamos seguir. Aqui eu tenho outro exemplo, né, de lista. Aí aqui as referências elas são associadas a símbolos, né? Esses símbolos aí eu tenho aqui, ó, elementos físicos. Eu tenho ações de impacto, ó, ação, efeitos da ação. Aí eu tenho solo e geologia. O que significa esses sinais? Ah, estão aqui do lado, né? Ó, impacto não apreciável, ó, por exemplo. Efeito físico, solo de geologia, tem impactos não apreciados da ação, tá bom? Aí o efeito na ação, não apreciado, não apreciado, não apreciado, eu tenho a bolozinha preta que diz impacto positivo majoritário, tá? Então ele está dizendo que o efeito desse empreendimento ou não são impactos não apreciáveis, não perceptíveis, ou tem impactos positivos, beleza? E assim eu vou ter para o esgoto sanitário, eu vou ter para o sistema de água, tudo mais, eu vou ter uma lista, tá? Desses elementos aí, a gente lembrando que a gente está falando da descritiva. Eu vou ter uma lista de todos esses empreendimentos, tá? E vocês podem ver que, inclusive, pessoal, aqui, ó, aqui a gente já tem uma adaptação. Eu tenho uma lista aqui que eu tenho com o texto, né? É uma lista que ela vai me dar informação? Vai. Mas fica muito mais complicado, né? Do que uma dessa aqui, que eu tenho símbolos, né? Símbolos. Outra coisa que usam muito, pessoal, é cores, por exemplo. Se um empreendimento ele tem, eu acho que é até o mais usado, tá, pessoal? Às vezes usa-se cores, usa-se uma letra, um número, tá? Então, nessas listas, aí, por exemplo, cores. Se não tem impacto significativo, ou não existe impacto não há degradação do ambiente, ele pode estar verde. Ah, tem grande impacto vermelho. Aí tem tem várias cores em função do impacto. Fica mais fácil, né? Porque tu olha e já percebe, opa, vermelho não é bom. Tá? Ou verde, pô, tranquilo. Então, isso aqui não é algo que não é mutável. Não quer dizer que todas as listas são desse mesmo jeito. Tá? Rapidinho aqui, com dois exemplos, a gente mostrou uma que tem textos e textos e outra que tem símbolos. Tá?
Tá aqui. A outra lista é essa lista de verificação. Checklist. É basicamente isso. Eu vou ter, são listas genéricas que mostram os principais efeitos e os aspectos dos impactos ambientais, tá? Do empreendimento. Aqui nós temos um exemplo, né, dessa lista. Tem aqui, ó, físicos. Eu tenho, ó. Aí como é que funciona? Eu tenho alteração das características do solo e estrutura da compactação? Tenho. Ah, tem alteração temporal local? Não tem. E assim sucessivamente. Do outro lado, aí sobre o meio físico. Aí eu tenho aqui os itens, né? Aí vou ter aqui alteração da qualidade da água e superfície. Enfim. O que acontece? Eu não vou ler tudo isso aí, pessoal, mas só para mostrar para vocês que a ideia é que tem essa lista de verificação, que é como um checklist. Eu coloco todas, eu tenho já registrado todas as possibilidades de impactos ambientais em função da atividade, seja no meio físico, meio biótico e no antrópico. Tá? Lembrando, pessoal, que basicamente as preocupações vão estar assim. Tá? Meio físico, tá? Que é a questão do solo, do ar, da água. Biótico, os animais, está preocupado com como é que está a questão do corpo d'água também, e as questões antrópicas, né, que são socioambientais, né, como aquilo afeta a comunidade nas vizinhanças ou proximidades. Tá bom? Aí a gente tem esse método de Batley. Eu nunca sei a pronúncia correta, é um nome francês, se eu não me engano. Tá? Esse método ele foi proposto, inclusive, para usar exclusivamente para avaliações de impactos ambientais em recursos hídricos. Né? Então, a gente vai perceber que na listagem eu vou ter DQO, vou ter alguns dados mais específicos, tá bom? Essa listagem tem parâmetros ambientais, como eu falei para vocês, né? Especialmente porque a ideia dele foi feito o método pensando em avaliação desses meios hídricos, tá? Eu vou ter importância relativa de cada parâmetro. Aí, essa importância relativa ela é definida em valores, eu vou mostrar para vocês. E é dado um peso, tá? Um peso para cada valor desse método. Pessoal, esse método Battle, tá? Eu tenho uma matriz, né? Mas no final das contas acaba sendo similar a uma lista, só que é melhor organizado, consegue ter uma visão geral dos impactos ambientais que um determinado empreendimento podem vir a causar. Tá? Cada parâmetro, tá, corresponde a um índice de qualidade ambiental, né, que vai ser normatizado de 0 a 1. Tá? Estabelecido, pessoal, normatizado, porque isso é importante. Porque, como eu falei, a gente vai ter parâmetros ambientais, né? Então, eu vou ter parâmetros ambientais que vão ter concentrações de 0, 0, 0, não sei o quê. E eu vou ter parâmetros ambientais que vão ser 10, 100, tá? Então, por isso, ele é padronizado. E quando a gente normaliza ou padroniza determinados dados, né, entre seus pares, tá bom? O que eu quero dizer com isso é que eu vou padronizar entre um valor menor e o valor maior de uma mesma espécie. No final, a gente vai ter números padronizados de 0 a 1. E o mesmo parâmetro esse ambiental, quero dizer. Tá? Por que isso é importante? Estatisticamente, isso é importante porque um determinado parâmetro de grandeza maior, o que eu quero dizer grandeza? Por exemplo, eu tenho um parâmetro que a medida dele é de 110 em média. Por outro, eu tenho um parâmetro que, vamos usar o exemplo na química, eu tenho pH. O pH vai de 0 a 14, a princípio. Então, eu tenho aqui uma grandeza. Ao outro, eu tenho uma concentração de metais, é de 0,01. Então, se eu comparar esses dois parâmetros, tá, a concentração desses metais e esse pH, a gente vai ver que eles estão em grandezas muito diferentes. Eu tenho o de 0 a 14, né, que está em grandezas maior, e eu tenho 0,01, que está 10 a menos 2. Então, está muito menor. Por isso, esses valores são padronizados, tá bom? O somatório dos produtos, dos índices de qualidade pelos pesos dos respectivos parâmetros, constitui o valor relativo do impacto, tá? Calculado para cada alternativa. Aqui, esse método, a gente vai ter um modelo, vamos apresentar já isso para vocês, né? Eu tenho 78 parâmetros representativos. Isso acaba sendo uma limitação, né? Porque eu meio que limitei, de fato, os parâmetros a serem avaliados. Desses parâmetros, a gente tem 18 parâmetros ecológicos, 17 estéticos. Pessoal, pode soar estranho, né, o que é um método estético, né? Mas, por exemplo, uma eutrofização num corpo d'água, tá? Se eu encontrar um lago, tá,
que eu não tenho nada de alga na superfície, tá? Eu vou encontrar esse lago, vou me sentir muito mais à vontade e ele vai me passar a impressão e dar um ambiente limpo, beleza? Mas por outro lado, se eu chegar num corpo d'água, no lago, que ele está coberto de algas, né, muito eutrofizado, digamos assim, eu vou associar que ele esteja contaminado. Não que uma coisa esse negue a outra, mas é a tua percepção. E tua percepção se dá dando exclusivamente pelo que tu estás vendo. Por isso, essa questão de fatores estéticos, tá? Necessariamente, isso nem sempre é verdade, tá? Vamos lá. Esse 24 físico-químicos e 19 sociais. Cada um deles está associado a um peso previamente definido. Eu já tenho esses pesos definidos, vão estar dentro de parênteses, como eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Essa aqui é a árvore, né, de fatores de Bado-Columbus. Tá? O que eu tenho? Eu tenho os impactos. Pessoal, se a gente observar aqui, essa somatória, se eu não me engano, dá 1000. Vamos lá. 402, 642, 600, 700 e 700, vamos lá. 642, 745, 795, 800 mil, viu? Essa somatória aqui, ó, ecologia, poluição, estética e valores humanos dá uma total de 1000. Então, se eu tenho todos os impactos aqui previstos nessa coisa, vai dar um valor de 1000. Tá? Aí o que nós temos aqui? Essas espécies de populações. Tá? Eu tenho tudo aqui no biológico, tá? O ecológico eu tenho dividido em duas colunas. Dois quadros, né? Eu tenho espécies e populações e tenho apidade e comunidade. Tá? Isso aqui, dentro desses parênteses, são os pesos. Tá? São os pesos para cada coisa. Como é que funciona? Espécie de populações terrestres. Pastagem. Marquei. 14. Tantã. Vegetação natural. Marquei. Mais 14. O total aqui, pessoal, desse quadro vai somar 140. Agora, habitat e comunidade. Eu tenho terrestre, aquático. Aí eu tenho aqui o peso, né, 12. Uso do solo. Aí eu tenho aqui o uso do solo também, mas aí no aquático e tudo mais. O total vai 100. Se a gente observar 140 mais 100, eu vou ter os 250. E assim vai funcionar para a poluição. Tá? Vocês perceberem, é interessante que na poluição eu tenho aqui, ó, oxigênio dissolvido, coliformes fecais, carbono inorgânico, nitrogênio. Então, eu tenho uma série de informações químicas, né? Lembrando que eu falei no começo, né, que esse método tenha foi criado inicialmente para avaliar impactos ambientais em corpos hídricos. Então, ele se baseia. Mas, professor, só posso usar isso em corpos hídricos? Claro que não. Inclusive, tu pode fazer adaptações, tá? Dependendo do ambiente onde as considerações quer fazer. Inclusive, mudar esses pesos e tudo. Isso é só uma referência, tá bom? Mas, usando ele raiz, ele originalmente, como ele está, como ele é, tem que seguir isso aqui, tá bom? Estética. Legal, aqui da estética, que podem ter surgido algumas dúvidas, né? O solo, material geológico superficial, relevo, extensão, odor e visibilidade, sons, né? Água, aparência, interface terra-água, enfim, essas questões estéticas mesmo. E o valor humano, é importante aqui, aí, ó, sempre é considerada a questão arqueológica, ecológica, e, pessoal, eu acho que isso aqui é, inclusive, do período, esse Battle desenvolveu esse método, acho que em 70, 80, então não é coisa tão para vocês é bem antiga, né? Para mim, não. Tá? Então, vamos lá. Arqueológicos, ecológicos. Então, aqui a gente tem uma série de fatores humanos a serem considerados. Desde valores científicos e educacionais, valores históricos, tá? Históricos, culturais, aí povo indígena, grupo religioso, sensações, né, de admiração, isolamento, enfim, estilo de vida. Aí vocês vão ver que, mais uma vez, o somatório disso vai ser 48, vai dar os 205 de valores humanos. Pessoal, a gente tem ecologia, tem poluição, estética e valores humanos. O que a gente vê que pesa mais? Poluição. Tá bom? 402. Por quê? Porque, no final das contas, o efeito da degradação será a poluição. Com a degradação do meio ambiente, não é só o efeito, mas também a minha forma de mensurar o quão eu consigo mensurar
esse impacto ambiental, sobretudo pelo efeito o efeito poluidor, beleza? Então eu vou avaliar isso, é onde eu tenho parâmetros, eu tenho medida, então aqui a gente acaba dando um peso maior para as questões que são mais objetivamente determinadas. Vantagens. É muito abrangente, né? Objetividade na comparação de alternativas, mas também tu fica limitações, que a gente viu lá. Parte significativa das informações se perde com transformação em números, naturalmente, né? Porque a gente tem padrões, né? Ah, pessoal, deixa eu vir aqui uma coisa que eu esqueci de falar para vocês na questão da poluição. Por exemplo, coliforme fegais são valores bem ínfimos, né? Aí eu tenho aqui pH, turbidez, que são coisas com número maior. Temperatura, por exemplo. A temperatura vai ser 20, 21 no corpo d'água. Então eu vou comparar com um oxigênio dissolvido, que vai ser 2 miligramas de oxigênio por litro. Então é por isso que é importante padronizar. Só que nesse processo de padronização, tu acaba perdendo realmente um pouco de informação por transformar em número. Mas é um ônus. O peso são dados atributos ambientais e, portanto, seus impactos sem garantia de que tais pesos representam a realidade futura. Porque esses pesos foram definidos por ele, né? Foram definidos por ele. Então, acaba que tu fica amarrado. Mas lembrando, pessoal, esses métodos todos eles podem ser adaptados. Possíveis arranjos e medidas atenuadoras de impactos não são evidenciados. Na verdade, em nenhum desses que nós mostramos, eles são evidenciados. E eu acredito até que nessa avaliação de impactos ambientais, eles não são, nenhuma delas, nesse processo de levantamento, nenhuma delas tem essa preocupação. Acho que primeiro se levanta todos os impactos causados, e se for impactos que não possam ser se o impacto pode ser reduzido, aí sim passa a se pensar na método de mitigação. Por isso que, em geral, esses métodos não propõem isso. Tá? A distribuição de impactos sobre diferentes aspectos, né, segmentos da população, não é identificada. Tá? A distribuição de impactos sobre diferentes segmentos da população não é identificada. Sim, ele fala lá só de questões genéticas do povo. Tá? A gente tem também algumas matrizes de... pessoal, não estou parando para perguntar, viu? Mas qualquer coisa, fica à vontade. Não são compostos de duas listas, né, bidimensionais, organizadas em linhas e colunas, tá? Aí a gente já tem eu costumo dizer que são listas melhoradas, né? Eu tenho aqui, em uma lista elenca principais atividades ou ações que compõem o empreendimento analisado, e na outra são apresentados as principais componentes ou elementos do sistema ambiental, ou ainda processos ambientais. No final, o que eu estou mostrando aqui? Eu tenho uma matriz, ela vai ter linhas e colunas, e eu vou relacionar os efeitos, tá? A atividade, o ambiente e os impactos causados. O interessante da matriz é que eu vejo a interação disso, tá? Desses vários elementos com outros, com vários efeitos. Uma ação e eu vejo vários efeitos que eles podem interagir. E na lista não tem, a lista é muito, só mostro a coisa bem específica, não tenho essa percepção das interações. Então o objetivo é identificar interações positivas entre os componentes do projeto e os elementos do meio. Quando eu falo em interações positivas, eu falei errado, interações possíveis, tá? Essa matriz, um exemplo dessa é a matriz do Leopold. Talvez seja o método mais usado. Essa matriz Leopold, tá? São compostas de duas linhas bidimensionais, né, organizadas em linhas e colunas. Tá? Uma lista se elenca as principais atividades ou ações que compõem o empreendimento analisado, e na outra são apresentadas as principais componentes. Numa lista, eu tenho empreendimentos analisados, tá bom? As principais atividades. E na outra, eu vou ter quais são os componentes e elementos do sistema ambiental que ele vai afetar. Beleza? O objetivo é identificar, já falei disso, né, as possíveis interações. Aqui. E como é que isso é feito? A matriz original, lembrando que não precisamos seguir essa matriz original, mas é uma referência, tá? A matriz original ela tem 100 colunas representando as ações do projeto e eu tenho 88 linhas relativas a fatores ambientais. Eu tenho esses 100 colunas representando ações dos projetos, atividades, né? E 80 linhas que representam, naturalmente, a gente fazendo a devida multiplicação, eu tenho 8.800 possíveis interações. A dificuldade de trabalhar
dificultando as interações, naturalmente, 8.880. Mas, em geral, pessoal, essa matriz de Leopold ela é reduzida, né? As pessoas reduzem em função de suas necessidades. Como eu falei para vocês, nada é estanque, né, nesse processo. Pode usar vários métodos e como complementos uns dos outros, tá bom? Desde que aqui se consiga demonstrar a viabilidade ambiental ou não do empreendimento. Depende de qual lado da gestão ambiental que tu estás, tá bom? Apresentam dois atributos principais, né? Tá? Aí vou ter a magnitude, que eu já até antecipei para vocês, que é a grandeza em escala espaço-temporal, a interações das ações, assim, o quanto tempo que uma determinada ação ou ações do projeto vão causar sobre o ambiente. Vamos colocar um exemplo sobre essa questão de tempo. Pronto, vamos lá. Pegando ainda o exemplo do shopping, o exemplo que eu dei falando sobre a dispersão de material particulado, tudo mal. Então, aquilo foi em termos de magnitude, ele foi uma magnitude baixa, né? Porque foi um tempo que teve na parte de construção civil que gerou muito material. Construção civil, aí eu estou considerando terraplanagem, levantamento de... Bom, mas hoje esse problema de particulados naquele prédio não existe mais, tá? Então ele teve um tempo aí, uma magnitude relativamente curta. Eu não sei mensurar quanto tempo demorou esse processo, mas só para ter uma referência. Mas por outro lado, a questão dos ruídos, sobretudo pelo sistema de refrigeração, eu acredito que incomode aquele pessoal daquele prédio, tá? Então tem essas questões, tá bom? Um exemplo também, a gente pode falar de uma construção de uma rodovia, tá? Naquele processo tem material particulado, fuligem, tudo mais. Mas a questão do ruído vai ser magnitude máxima, porque depois daquela rodovia funcionando, tu vai ter um problema de ruído de transporte de automóveis sempre, tá bom? É só um exemplo da magnitude. E a importância é o quão intenso esse efeito é causado naquela área, no fator ambiental. O quanto intenso esse efeito. Então, eu tenho aqui uma avaliação da importância, né, que é a intensidade desse efeito no fator ambiental, o quão intenso ele é, e eu tenho a magnitude que vai me dizer o quão tempo esse efeito vai causar. Se eu tenho um efeito que ele é muito intenso e duradouro, então eu tenho um efeito ambiental considerável e significativo, certo? Aí, pessoal, acho que eu esqueci de falar um negócio aqui na matriz de Leopold, deixa eu ver. Não, falei tudinho. Leopold não, do Beto. Tá. Então, a partir desse empreendimento correspondente, eu vou ter o fator ambiental. E essa magnitude, o grau ou escala do impacto de importância refere-se à significância e causa sobre o efeito, aquilo que a gente já havia falado. Tá? Pessoal, detalhe. Aí, essa matriz dele, o que eu tenho? Eu vou ter um impacto. Aí, na parte superior, tem aqui um quadro, né, dividido em dois. Na parte superior, eu vou ter a magnitude, né, com o número. E aqui eu vou ter a importância também com o número, tá? Que ele vai de 1 a 10, tá bom? Aqui nós temos aqui um exemplo, né? Lembra que eu falei das linhas, né? E os fatores ambientais e as ações impactantes. Fatores ambientais, a gente tem aqui, ó, característica física e química da Terra. Aí eu tenho terra, recursos minerais, material de construção, solo, tal. A modificação, ações impactantes, introdução de flora e fauna exótica, controle biológico, modificação de hábitos. Então, aqui os efeitos causados sobre esses ambientes, beleza? Aí eu vou ter um monte. Eu vou ter aqui, ó. Aí eu tenho aqui fatores ambientais, mais uma vez. Deposição, solução, troca de íons, ações impactantes, barreiras e cercados, enfim. Aí eu vou ter, isso é gigantesco. Como a gente falou, né? São 100 e 80, 880, que dá um total de combinações. Aqui a gente tem um exemplo, né, pessoal, dessa aplicação da matriz, né? Aqui a gente tem fatores ambientais A, B, C e D, genéricos, né? Ações impactantes. Aí eu tenho. Aí é só lembrar, né, pessoal? Tem aqui a lista, né? Mas quando a gente vai fazer a avaliação, a gente coloca nesse tipo de qual é a palavra? De
nesse tipo de matriz, né? Que a ideia é essa mesmo da matriz. Então eu tenho aqui, ó, a ação impactante P, ó, eu tenho aqui na magnitude 3, importância 5. Esse aqui, ó, eu tenho B, eu tenho magnitude 9, importância 7, tá bom? Eu tenho importância 7. Então o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, essa ação impactante associada a esse fator, ele tem um significativo impacto ambiental, tá bom? O que nós temos aqui? Eu tenho aqui, ó, adensamento, beleza? Aí eu tenho adensamento, aí eu vou ter a limpeza do terreno, terraplanagem, tem vários efeitos aqui em função dessas ações impactantes. Aí eu tenho, mais uma vez, só para não esquecer aqui, o 5, tá? 5 do referente à magnitude e 2, importância. Beleza. Aí vocês vão perceber que aqui, ó, a gente tem a somatória da magnitude, vamos confirmar. 5, ó, 6, 6, 6, 6, 6, 6. 5 vezes 6, 30. 38 mais 5, 43. Eu tenho aqui 43. Nessa linha aqui como é o nome? Da limpeza do terreno, em termos de magnitude, eu tenho 43. E assim sucessivamente, né? Por outro lado, aqui na lateral, eu vou ter a somatória da importância, tá? Importância. Claro que dependendo desse número for muito alto, aí vai depender da referência que tu tem, tu considera, ó, essa atividade, ela é extremamente importante. Por quê? Vamos colocar aqui, ó, dessas que nós vimos aqui, ó, qual a atividade mais importante? O tráfego de transporte, tá? Por quê, ó? Eu tenho aqui, ó, 63, comparando com essas aqui rapidão, é 63, beleza? Então, o que me mostra isso aqui? Que na maioria dos aspectos, tá? Me mostra que na maioria dos aspectos ele tem uma grande importância. Ou seja, ele tem uma intensidade considerável sob efeito essa atividade, tá? Aqui, nesse caso aqui, o que a gente encontrou maior foi 50. Aí o funcionamento. Então, de todos esses aqui, ó, o que tem uma maior magnitude é o funcionamento, que é natural. A gente tem aqui, a gente está falando rapidinho, ó, tudo que a gente vê aqui parece muito em função da construção. Então, comparando esses, o funcionamento é um negócio que vai ser mais perene. Então, professor, e como eu avalio isso? Vai depender, tá? Depender de quantos parâmetros tu tá considerando, quantas ações impactantes e os fatores. Mas é interessante que tu pode aqui, a partir disso, fazer uma comparação como essa. O que eu fiz aqui, uma comparação relativa, tá? Onde que tu avalia dentro dessas atividades, qual atividade que tu tem um olhar, que tu deve ter um olhar mais cuidadoso, né? Que no caso aqui foi o tráfego de transporte, em termos de importância, e aqui o funcionamento em termos de magnitude. Tá bom? A vantagem. Tem a vantagem de facilitar a comunicação por ser um resumo do texto de avaliação ambiental e possibilitaria vários leitores do estudo de impacto ambiental terminarem rapidamente quais são os impactos considerados significativos. Isso é a importância relativa. Tá? Limitações. Dificultar e fixar critérios de relevância e de ponderação, fato, né? A gente tem muita coisa ali e acaba que tu dissipa, né, a atenção. Generalidades na abrangência, sim. Frequentemente chega a ser uma matriz com quantidades elevadas de quadrículas preenchidas e de fatores de apresentação e visualização dos impactos, sendo necessário uma nova seleção liminar. Pessoal, isso que ele está falando aqui, que o Braga falou, é interessante. Por exemplo, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho aqui importância 18. Tá? Eu tenho situações que é irrisório o valor. Então acaba que eu vou, já que o impacto daquela atividade, no caso finalizações, tá? Ele é pequeno, seja como na parte de interação, seja na magnitude, eu, inclusive posso até retirá-lo do meu avaliação de impactos ambientais, tá? Então aí eu reduzo a quantidade de informações a serem avaliadas. Até porque a gente tem que deixar claro, pessoal, que eu estou mostrando essas matrizes, essas listas, mas isso aqui é o começo do trabalho. É a forma como, opa, esse aqui é uma coisa importante, a gente tem que trabalhar mais em cima e demonstrar melhor que isso aqui a gente pode mitigar e que a gente pode resolver ou reduzir esse impacto. Tá? Isso aqui não é todo a avaliação de impacto, é o começo.
a partir dessas tabelas, nessas matrizes, aí vocês vão fazer o estudo aprimorado de desenvolver escrever a avaliação de impacto ambiental. Mas não é só isso, não é só olhar essa tabelinha e apresentar para o tomador de decisão, não. É muito mais complexo. Já falou aqui, né? Limitações. Enfoque sobre qual essa matriz foi gerada, volta-se para projetos de impactos que estendem-se por amplas extensões, tá? São daí sua inespecificidade para casos de projetos urbanos, né? Porque ele fala aqui a questão das áreas, né? Mas pode ser adaptados. A matriz representa o meio ambiente como um conjunto de compartimentos que não se interrelacionam. Como vocês vão ver, em todos os métodos a gente mostrou limitações e vantagens. Por isso, é importante que, inclusive, no processo de elaboração de uma avaliação de impactos ambientais, considerar todas as possibilidades e usar uma mistura, modificações, adaptações dessas para guiar o trabalho. Tá? Outra metodologia que nós temos aqui é a de diagramas de interação. Tá? O método utilizado de raciocínio lógico dedutivo. Aí a gente tem aqui, ó, urbanização. Aí o que acontece na urbanização? Impermeabilização do solo, redução de taxas. Tá. E esses fluxogramas, esses diagramas podem ser maior. Visualmente, eu acho bem interessante, porque a gente olha a figura, né, olha o diagrama e já consegue ver como é que as atividades, né, as ações, elas interagem sobre o meio. Tá? Ó, foi aquilo que falei. Vantagem: visualização dos impactos em sequência, permitindo um bom entendimento em relação entre as ações e os impactos resultantes, né? E evidencia impactos indiretos. Beleza. A limitação: adequada a representar sistemas complexos. Simplificação exagerada das interações. Aí sempre vai haver alguma limitação, né? Pessoal, o que eu queria falar sobre essa parte de gestão ambiental hoje é isso, tá? Deixa eu aqui fechar deixa eu cessar aqui a gravação.